pecadores, lembrando que Deus é incomparável em sua misericórdia, e diante disso Deus chama pecadores. Amados irmãos, nós lemos aqui o texto, e uma das coisas que nós precisamos saber é que existe uma doutrina que emana da reforma protestante, chamada de vocação eficaz. Pelos reformadores, de um modo geral, é chamado de graça irresistível, pelos símbolos da fé de Dort. Essa doutrina ela ensina que existe um chamado eficaz, e que esse chamado eficaz, que é a pregação aplicada de uma maneira salvadora no coração dos pecadores, alcançados pelo agir interno do Espírito Santo de Deus. Essa palavra vocação, ela vem do grego vocatis, e que é uma palavra formada de uma composição por aglutinação entre duas palavras, que significa vocati, e o seu significado é chamado, e dinamis, e o seu significado é força, poder ou impacto. Esta chamada de Deus, ficando então a palavra vocatis, que significa a chamada por Deus, que é uma chamada então diretamente ao coração do pecador, e isso através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E através disso então, através desta pregação, através desse poder, através desse chamado eficaz, através dessa força, desse dinamis, desse impacto da pregação do Evangelho, então o homem é chamado e o homem então é transformado completamente a sua vida. Deus o chama, o próprio Deus então abre o seu coração para que a pregação do Evangelho então entre e provoque um novo nascimento, uma conversão. Depois de um novo nascimento, uma conversão, o Senhor então concede o arrependimento para a vida, onde o homem se curva a pregação do Evangelho, através desse poder impactante, desse dinamis de Deus, no coração do homem, que convence o homem, que abre o seu coração e traz um impacto na sua vida e na sua alma, e o chama para o arrependimento, e abre o coração, ele concede o arrependimento para a vida. Não só concede o arrependimento para a vida, mas ele mesmo coloca a fé no indivíduo, para que ele creia através da fé, para que ele responda de uma maneira satisfatória à pregação do Evangelho. É esse poder impactante que chama, que convence e que faz com que o homem se arrependa e faz com que ele creia de todo o seu coração. Assim então o pecador responde. Como dizia o Santo Agostinho, ele dizia que Deus coloca em nós a capacidade de responder a Deus com fé. É Deus que faz isso, é Deus que age dessa maneira. Quando você respondeu ao Evangelho de Jesus Cristo, foi Ele que te capacitou para crer. Porque a fé é dom de Deus, não vem dos homens. É Deus que coloca a fé para que nós venhamos crer nele. E aí Ele nos capacita então para crermos, para responder a Deus com fé. Sem Ele, nada podemos fazer. A grande pergunta é como nós temos encarado a chamada de Cristo. Como nós temos respondido a esta chamada de Cristo. O texto que nós acabamos de ler no Evangelho de Marcos, o capítulo 2, ele é escrito num período entre 62 a 69 a.C. E a sua intenção é apresentar a Cristo ao público gentil que vivia em Roma. Esse era o propósito deste Evangelho, apresentar a um povo gentil, aonde os judeus, propriamente dito, rejeitavam os gentios, não aceitavam os gentios. E se você percorrer pelos evangelhos, você vai ver
em relação aos gentios. Mostrar então o Cristo Salvador, esse Cristo que é incomparável em sua misericórdia, esse Cristo que vem no resgate dos pecadores, esse Cristo que o Evangelho de Marcos vai narrar, que ele veio para os doentes e não para os sãos. E nós devemos olhar e observar no Evangelho de Marcos algumas verdades fundamentais sobre Jesus, relatadas por todo o Evangelho, mostrando então que era o aguardado de Cristo em Israel, mostrando que ele era o Filho divino de Deus, mostrando no Evangelho de Marcos que Cristo sofreu e morreu e ressuscitou em favor do seu povo. O Evangelho de Marcos vem trazendo vários temas, e dentro desses temas é um tema de resgate, de misericórdia, de sacrifício no Evangelho de Marcos, de compaixão no Evangelho de Marcos. Nós observamos então que Jesus desejava espalhar a salvação aos gentios. Jesus não só desejava, como ele veio pregando, e veio salvando, e veio tendo misericórdia. Todas as atitudes então de Jesus tinham um princípio, tinham um propósito. Nós vemos o Senhor Jesus agindo no chamado de Levi. Nós vemos Jesus escolhendo a Levi, o chamando, fazendo um chamado eficaz na vida de Levi. Nós vemos que Levi era um dos 12 discípulos e autor do segundo Evangelho. Nós observamos então que quando nós lemos no versículo 13, nós podemos observar primeiro que de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e eles ensinavam. Eu quero refletir com vocês sobre que Jesus chama pecadores. Jesus chama pecadores pelo seu ensino. Olha o versículo 13. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Ele chama pecadores pelo seu ensino. Ele chama para ensinar. Por quê? Porque Jesus ensina com toda a autoridade. E esta forma de Jesus ensinar não é qualquer maneira, não é de qualquer jeito, mas ele ensinava com autoridade. É por isso que você vai ver que há uma multidão, toda a multidão vinha ao seu encontro, e Jesus aproveitava para ensinar, e ele ensinava com autoridade. Nós podemos ver no Evangelho de João, capítulo 5, verso 18, que diz: por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E mesmo que eu julgue, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Nós vemos aí no Evangelho de João, capítulo 8, verso 16 ao 18, versículo 17: ora, na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Sou eu que dou testemunho de mim mesmo, e meu Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Jesus ensina então com autoridade, e mostrando para que veio, da onde veio e qual é o seu propósito. Ensina com toda a autoridade. Ele chama pecadores, ele vocaciona pecadores, e começa a ensinar com toda a autoridade. Ele não só ensina com toda a autoridade, Jesus ensina com as suas palavras e suas ações. Nós podemos ver no Evangelho de João, capítulo 13, o verso 13 ao 15: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu for o Senhor mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei um exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. O ensino de Jesus não só com autoridade, mas o ensino de Jesus não era só com palavras, mas com ações. Ele mesmo disse: assim como eu fiz, vocês devem fazer também. Nós devemos anunciar a palavra de Deus não só em palavras, mas nós temos que ter ações. Nós precisamos ter atitude, porque assim o nosso Mestre Jesus nos chamou, assim Ele nos vocacionou. Da mesma
forma que ele está cumprindo o seu ministério, da mesma forma que ele está pregando e ensinando o seu ministério, ele quer que nós também aprendamos e ensinamos aqueles que vêm chegando, aqueles que nós evangelizamos. Ele mesmo diz: porque eu vos dei exemplo. Eu tenho dado exemplo a vocês, para que como eu vos fiz, façais vós também. A chamada do nosso Senhor a pecadores, Ele chama, Ele ensina com autoridade, Ele ensina com suas palavras e ações, Ele está praticando. Jesus não só ensina com palavras e ações, mas Ele ensina a verdade com misericórdia, porque Ele é o Cristo incomparável em sua misericórdia. Jesus ensina a sua verdade com misericórdia. Nós podemos olhar em Mateus capítulo 9, verso 13, que diz: e depois aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Eu não vim chamar justos, eu não vim chamar aqueles que acham que não precisam, mas eu vim chamar pecadores, porque Ele é incomparável em sua misericórdia, porque Jesus chama pecadores. Olhando no Evangelho de Marcos, ainda no capítulo 5, verso 18 e 19, ele diz: entrando ele no barco, rogava-lhe que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Ele veio chamar pecadores, para demonstrar a sua misericórdia. Por que é que nós estamos aqui essa manhã? Nós estamos aqui amanhã porque nós somos e recebemos a misericórdia de Deus. Nós estamos aqui nesta manhã porque nós não somos os melhores, nós não somos os queridinhos, mas é porque Ele é incomparável em sua misericórdia, é porque exatamente Ele chama pecadores, e nós fomos chamados, vocacionados para a sua obra, para continuar a sua obra, para continuar anunciando esse Evangelho. Esse endemoniado de Gadara, quando ele foi liberto, quando ele foi transformado, quando ele foi levado ao convívio da sua família, a primeira atitude desse homem endemoniado é seguir a Jesus. Jesus disse: não, volta para o meio dos seus e anuncia o quanto o Senhor te fez, como Ele teve misericórdia de ti. Vai e fale, anuncie o Evangelho. Amados, nós somos chamados para isso. Ide a todo mundo, conte, fale o que Jesus fez por você, dê os seus testemunhos, fale o quanto o Senhor teve misericórdia de ti, mostre o quanto este Deus é incomparável em sua misericórdia, mostre o quanto Deus chama pecadores ao arrependimento, o quanto Deus transforma e regenera, o quanto Deus traz esses pecadores para uma nova realidade de vida, para um convívio de vida, como Ele traz alegria e paz, Ele traz uma nova visão. Vai e conte às pessoas. Acredite você que tem pessoas que lutam com guerras internas e que elas têm medo de se aproximar de Deus, têm medo de se aproximar de Jesus. Acredite vocês que tem pessoas que nos seus pensamentos: Deus não me quer, Deus não me aceita, eu sou tão pecador, eu sou tão falho que Deus não me aceita. Nós temos que anunciar e dizer: não, a misericórdia de Deus, ela é tão grande, a graça de Deus é tão grande, que ela vai do mais profundo pecador e resgata do mais profundo lamaçal de pecado. Não há graça que não possa alcançar um pecador. Diga a ele que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela é profunda, ela é grande. Jesus ensina como podemos receber a vida eterna. Ele diz no capítulo 5 do Evangelho de João 24, ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra no juízo, mas já passou da morte para a vida. Versículo 39 do capítulo 5: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Jesus ensina como podemos receber a vida eterna. Ele mostra que quem crer nele, na sua palavra, quem ouve a sua palavra e crer naquele que o enviou, tem a vida eterna. E para crer, ele coloca e deposita a fé no coração do homem.
É por isso que o homem responde essa chamada. Jesus então, ele chama pecadores pelo seu ensino, ele ensina os pecadores. Jesus chama os pecadores para que o sirvam. Jesus vê o homem em suas ocupações diárias, e aí nesta parte de Levi, ele vai passando, olha o texto, de novo Senhor Jesus, versículo 14, quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Jesus vê Levi na coletoria. Jesus só não vê, mas ele convida o homem para a mais nobre ocupação, em servir o reino de Deus. Levi, o homem que era indesejável, ninguém gostava de Levi por causa da sua ocupação, cobrador de impostos, porque eram injustos nos seus impostos, eram injustos nas suas cobranças, eram injustos. Lembra-se de Zaqueu? Zaqueu, quando ouve, quando se converte, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir. A conversão transforma a vida do homem. Jesus chama e vocaciona para servir o reino de Deus. Jesus convida o homem para servir o reino. Jesus não só convida o homem, o pecador, mas ele convida o homem para uma decisão. Ele exige essa decisão, e ele chama, ele diz, segue. Perceba que as palavras de Jesus é muito curta, é decisiva. Jesus olha para Levi, que está ali cobrando os impostos. Jesus não debate, Jesus não pergunta, Jesus não questiona. Ele olha para esse homem e diz, segue-me. E diz a palavra de Deus que ele vai então, segue Jesus, chama este pecador, numa chamada eficaz. E a resposta desta chamada eficaz, deste impacto na vida de Levi, é este poder da chamada. O texto vai dizer então que ele se levantou e seguiu a Jesus. É esta decisão em direção a Jesus. Ele ouve a chamada de Jesus e começa então a segui-lo. Jesus chama pecadores para transformá-los. Jesus, ele se faz presente na vida dos pecadores que querem servi-lo, porque quando ele chama, automaticamente este chamado eficaz, o primeiro desejo daquele que é chamado, o primeiro desejo daquele que é vocacionado por ele, é o desejo de segui-lo. Deixa eu te seguir, eu vou contigo. Ele chama para seguir, ele chama esses vocacionados para segui-lo, para transformá-lo. Nós olhamos então que estando ele junto à mesa, em casa de Levi, estavam ali reclinados com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, pois eram grandes números que o seguiam. Estavam todos reunidos. Então Jesus não se faz representar pelos religiosos que tentam excluir pessoas do reino de Deus. E você vai perceber que acabando Jesus de chegar na mesa, eles estão ali, olha o verso 16, os escribas e os fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Jesus, ouvindo isso, tendo ouvido isso, respondeu-lhe, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ele não se faz representar pelos religiosos da época, mas ele chama diretamente. Ele chama incondicionalmente. Ele chama poderosamente os homens para transformá-los, para servir o reino de Deus. Essa chamada é eficaz, porque Jesus, quando chama, ele cura a maior chaga que atinge o ser humano. Ele cura e transforma a maior chaga que é chamada por pecado. E ele transforma aquele homem que talvez eu e você, nós também rejeitaríamos. Levi era um homem que nem eu e você, se
causa do seu mau testemunho. Talvez eu e você não queríamos ter Levi como companhia. Nós não chamaríamos Levi, venha Levi, segue-me. Não. Mas Jesus é aquele que chama Levi numa chamada eficaz para transformá-lo, para regenerá-lo, para mudar a sua vida, para colocar fé no seu coração. Jesus vai na contramão da lógica humana e ele chama. Jesus ultrapassa qualquer barreira religiosa. Jesus quebra qualquer muralha religiosa e chama com um chamado eficaz. E esse homem responde. Jesus curando a chaga desse homem. Esse episódio então trata dessa chamada, dessa vocação eficaz de Deus para o pecador que ele chama. Meus amados irmãos, tenham a plena certeza que o Senhor, na sua incomparável misericórdia, Ele chamou a cada um de nós nessa chamada eficaz. E nós devemos responder a essa chamada, anunciando o Evangelho. Irmão Cristo, eu não entrei dentro de um seminário, eu não fiz uma teologia, mas uma coisa você fez. Você conhece a Jesus, você sabe, você tem uma história com Jesus. Você tem uma história, conte a tua história com Jesus para as pessoas. O Espírito Santo, esse poder, esse dunamis de Deus, vai convencer as pessoas através da palavra de Deus, a qual Deus usará a tua boca para pregar o Evangelho. Enfrente as barreiras religiosas e creia que Deus é poderoso para salvar o pior dos piores pecadores, porque Ele é incomparável em sua misericórdia. Ele não veio chamar justos, mas Ele veio chamar pecadores como eu e você. E aqui nós estamos desfrutando desse chamado e atendendo a cada dia esse chamado, anunciando e falando do amor, da misericórdia de Deus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor venha nos ajudar a cada dia, que Deus abençoe a sua semana, início da semana. Creia nisso, Deus te chamou e essa chamada é poderosa na sua vida. Abra a tua boca e fale do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos.